que você não está sendo capaz de resolver? Identificar o problema é fundamental. E às vezes nós estamos tentando resolver os problemas de hoje com as soluções de ontem. Você sabia que você não consegue pisar no mesmo rio 2 vezes? Se você pisar no rio e tirar o pé, quando você pisar de novo já não é o mesmo rio? Você não consegue vivenciar a mesma situação 2 vezes. Parece igual. Então o que nós fazemos? Nós criamos soluções para os problemas, só que os problemas vão mudando. Agora que eu sei todas as respostas, a vida muda as perguntas. Você já escutou isso? Ou seja, nós temos que estar constantemente num processo de mudança de paradigma. Houve uma época que a Terra era plana. Você consegue imaginar uma pessoa fazendo uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana? Não, impossível, não é verdade? Como é que você vai fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana? Quando Copérnico veio e disse, não, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Olha que interessante. Agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra redonda. O que é hoje impossível na sua vida é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Se você muda o conceito, se você muda o paradigma, se você muda a interpretação da realidade, as possibilidades se multiplicam. Mas a nossa tendência é a seguinte, nós tivemos um problema no passado e tivemos uma solução que resolveu esse problema, a nossa tendência é dizer, agora eu tenho a solução para esse problema. Só que o problema às vezes parece semelhante, mas o contexto modificou. Nós vivemos num mundo hoje que se caracteriza por 3 palavras, complexidade, velocidade e incerteza. O mundo é muito complexo, o mundo é muito veloz e o mundo é muito incerto. Então hoje, os paradigmas mudam com uma velocidade muito grande. E talvez aquele problema que você tenha, que você não está conseguindo resolver, ou na sua vida pessoal, ou na sua vida profissional, você está usando uma solução de ontem para um problema de hoje. E se você usa uma solução de ontem para um problema de hoje, claro que não vai funcionar. A solução teve o seu momento. São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. É um modo de você perceber a realidade. Vendo, você acredita. Mas nós já discutimos que isso pode enganar a gente. E o contrário, crer para ver. Juscelino Kubitschek, quando quis criar Brasília, ele não viu Brasília primeiro, ele acreditou que naquele cerrado ele poderia fazer Brasília e transformou aquele cerrado em Brasília. Foi crer para ver. As pessoas bem-sucedidas, elas são visionárias. Elas creem para ver. O que você está precisando crer para ver, para manifestar na sua vida? Nós temos 3 modos de adquirir conhecimento. Nós temos o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. O olho da carne são os órgãos dos sentidos que nós captamos. O olho da mente é essa habilidade que nós temos de visualização. Albert Einstein foi considerado pela revista Time o homem mais inteligente do século XX. Einstein dizia, imaginação é mais importante do que conhecimento. Todas as vezes que houver uma disputa entre imaginação e conhecimento, imaginação ganha. E imaginação o que é? Visualizar. Imaginação é crer, é criar, é imaginar primeiro uma coisa que ainda não é realidade. Então, se você quiser ser mais bem-sucedido na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, você tem que passar por esse processo de crer para ver. O universo é potencialmente um lugar abundante. Tem para todo mundo. Para eu ganhar, você não precisa perder. A não ser que você insista, aí o problema é seu. Então nós temos que entender que o universo sendo abundante, nós temos que partir do princípio da abundância. Porque se nós partimos do princípio da escassez, a gente acha, mas isso não dá para fazer porque não tenho isso, porque não tenho aquilo. Nunca deixe aquilo que você não tem atrapalhar aquilo que você tem. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Eu não estou perguntando o que você não pode fazer. Estou perguntando o que você pode fazer com o que você tem. E todos nós temos uma consciência. E através da nossa consciência, nós podemos visualizar. Visualizando, criando uma visão, nós podemos transformar essa visão em realidade. Como os órgãos do sentido nos enganam. É verdade. Nós temos a sensação que estamos parados, não é verdade?
A Terra tem um movimento de rotação em torno dela mesma a cada 24 horas e tem um movimento de translação em redor do Sol, 365 dias. Estamos viajando a quilômetros por segundo e temos a sensação que estamos parados. Nós pensamos que o Sol nasce no leste e morre no oeste. O Sol, com relação à Terra, está parado, é a Terra que está girando. Então os órgãos do sentido nos enganam. Como grande parte da nossa percepção de realidade advém dos órgãos dos sentidos, nós captamos muita coisa equivocada e interpretamos aquilo e começamos a atuar como se aquilo fosse verdade. Percepção é realidade, tudo mais é ilusão. Se eu capto algo, identifico, interpreto, aquilo passa a ser uma verdade para mim, a não ser que eu pare e reanalise, é o que nós estamos tendo a oportunidade de fazer aqui. Se você analisa a vida dos grandes indivíduos bem-sucedidos, como o caso de Charles Chaplin, como o caso de Thomas Edison, como o caso de Henry Ford, são pessoas que tiveram uma infância muito difícil. E geralmente a pessoa reclama assim, sabe por que eu não sou bem-sucedido? Porque eu tive uma infância difícil. Eu digo, ter uma infância difícil é um privilégio. O problema é o filhinho de papai. É aquele que o pai cria como se fosse um gatinho de apartamento, que se você soltar lá fora, na primeira noite morre. Então o fato de você ter uma infância difícil foi um privilégio. 85% das pessoas bem-sucedidas no mundo tiveram uma infância difícil. Então isso é um privilégio. O nosso passado foi uma necessidade para chegarmos a esse ponto. O nosso futuro é uma possibilidade. O nosso passado, ele é conhecido, porém imutável. O nosso futuro, ele é desconhecido, porém mutável. Nós somos co-criadores da nossa existência. Ou seja, não interessa como você viveu até hoje. Daqui para frente, se você quiser, você pode mudar. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu. A partir de hoje é diferente. Tem coisas na nossa vida que nós estamos satisfeitos, né? Com o que você está satisfeito? Às vezes a pessoa está muito satisfeita com a saúde, mas não está satisfeito com a parte financeira. Ou às vezes é o contrário. Tem muito dinheiro no banco, mas não tem saúde. Na sua vida, que área você está satisfeito e que área você precisa melhorar? A área que você está satisfeito, você tem que manifestar gratidão. Gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Quando nós agradecemos aquilo que temos, nos ajuda a obter aquilo que queremos. Essa é uma grande verdade. E existe a área onde nós temos que melhorar. Para você, qual é? Só você pode responder. Aí você deve estar pensando assim, mas isso aí também depende de sorte. Eu digo, não. Sorte, a minha definição de sorte é quando preparação encontra a oportunidade. Você está preparado e a oportunidade aparece. Quando junta a preparação com a oportunidade, é a sorte. Mas como é que a oportunidade vai aparecer? Muito simples, 2 modos só. Ou você corre atrás dela, ou você fica esperando ela bater na sua porta. Se ela bater na sua porta, ela sempre virá fantasiada de problema. Você nunca vai encontrar uma oportunidade batendo na sua porta e dizendo, cheguei, sou a oportunidade. Não, ela vem na forma de um problema, você resolve o problema e por trás do problema existe a oportunidade. O problema traz consigo a semente da solução e o problema traz consigo sempre uma oportunidade em potencial. Se você não gosta de resolver problemas, provavelmente você não vai deparar com muitas oportunidades que você teria oportunidades de deparar na sua vida. Quando a preparação encontra a oportunidade, faz a sorte. E aí nós melhoramos aquilo que nós temos que melhorar. Existe um ditado lindo que diz assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Por que esse ditado é tão verdadeiro? Porque o verdadeiro despertar é um despertar interior. Primeiro eu tenho que despertar para o sucesso. Tudo que é grande começa pequeno. Então nós estamos começando com pequenas palavras que vão modificando o processo e vão desencadeando no caminho certo. O caminho do sucesso, ele tem que ser percorrido de uma forma persistente e paciente. Não existe sucesso da noite para o dia. Isso é uma ilusão.
Aquele cara que está fazendo sucesso, de repente, ele já vem batalhando há anos